Apresentação do artigo, né? Bioética e CTS, uma reflexão ética e filosófica das tecnologias aplicadas à vida, biotecnologia, né? Na sociedade pós-humana do século XXI, né? Membros da equipe: Rafael James Araújo, Débora Maia Cegueira, Daniela Patrícia Feira de Nascimento, Carline Meirelles Mascarenhas Freitas, né? Introdução, né? O desenvolvimento das tecnologias aplicadas à vida, biotecnologia, traz não só novas perspectivas na promoção de bem-estar, mas principalmente controvérsias em razão dos temas, ora polêmicos em prol da saúde humana e das tecnologias de pesquisa. Então surge uma preocupação ética e filosófica em razão de como criar e usar essas tecnologias aplicadas, né, à vida, sem trazer riscos ou malefícios ao seu usuário, no caso de o próprio homem que também age ora como autor e objeto de pesquisa, né? Surgiu então na década de 70 a bioética, né, como a ética do comportamento do profissional da saúde, com base no dever do cuidado de prover o benefício, a justiça e o dever de agir responsável, como preconiza Han e Jonas, né? Bem como respeito à liberdade de escolha do indivíduo, né? Bem, o artigo tem como objetivo refletir sobre a ética e filosoficamente as tecnologias aplicadas à vida, né? Pela relação entre bioética e CTS na sociedade pós-humana do século XXI. O CTS, que é um modo interdisciplinar que visa a construção de um olhar crítico e questionador, né, da sociedade sobre os progressos científicos, principalmente na biotecnologia, né? Bem, ética, CTS e filosofia, né? Na década de 70 surgiu a bioética, né, e a trilogia CTS, né? Ambas preocupadas com o desenvolvimento científico e tecnológico a qualquer preço, né? E os impactos causados na sociedade. A bioética e o CTS têm como base formadora a ética e a filosofia, né? Que seja para nortear os comportamentos, construir os valores morais da sociedade e desenvolver o espírito crítico do homem e muitos conceitos já concebidos como verdades. Bem, a bioética ela se ocupa com a ética, né? E o CTS, ela busca questionar a linearidade da crença de que quanto maior for o progresso tecnocientífico, maior será as riquezas e o bem-estar da sociedade. Devido ao seu caráter social que busca, a participação democrática do homem nas decisões sobre a tecnologia, principalmente as aplicações da vida, né? Questionar é preciso, né? Pinheiro 2005, né? Precitou a necessidade de uma sociedade questionar sobre os impactos e a evolução da ciência e da tecnologia na vida das pessoas, né? Já que muitas atitudes decisórias na área atendem ao interesse dominante, né? Assim, surge a necessidade de questionar se a forma como essa tecnologia está sendo utilizada está sendo realmente baseada de forma correta, né? E também aí também surge questões, né? Que o que é mais importante é a técnica e o progresso, né? Como pensar uma tecnologia aplicada, né? Sem impedir os avanços das pesquisas. Então, a necessidade das pessoas, desses questionamentos sobre como essas tecnologias aplicadas é algo muito importante, né? Mito do cuidado e a saúde, né? Para melhor entender a relação entre bioética, CTS, ética e filosofia, no desenvolvimento e no uso das tecnologias aplicadas à vida, é preciso retomar o texto sobre o mito do cuidado adaptado por Leonardo Boff, né? 1999, né? O cuidado, ele pertence à essência do humano, né? E de tudo que existe e vive, né? Bem, o cuidado ele pode ser dividido em três sentidos básicos, né? Que podemos ser expressos pelo cuidado, né? Esse significa, primeiro, uma relação amorosa, suave, amigável e protetor, né? Para com os enfermos. O segundo lugar, o cuidado é um tipo de envolvimento que possuímos com os doentes face aos quais, de certa forma, devotamos empatia, né? E vontade de curar. E a terceira dimensão do cuidado é o que liga os seres humanos ao planeta Terra, né? Sem a necessidade de cuidar do nosso meio ambiente, né?
dos princípios de bioética ao biodireito, né? A preocupação da bioética nesse contexto fenomenológico é de expressar a natureza do ser humano e de suas escolhas morais, né? Enraizado nos princípios de autonomia, liberdade, da benefícios e não malefícios, fraternidade, da justiça e igualdade, né? Pois se insere no contexto de humanizar, comunicar e bem agir, né? O biodireito é formado pelos princípios da autonomia, né? Do consentimento informado, da beneficência, não maleficência, da justiça e da sagralidade da vida humana e da dignidade da pessoa, né? Humana. O biodireito também pode ser abordado pelos princípios de precaução, né? A responsabilidade de Jones e o cuidado de redigir, né? Han Jones, 2006, né? Fundamenta seu pensamento pela heurística do meio, né? Ou seja, a possibilidade de efeitos de uma decisão ou de uma escolha a longo prazo ser catastrófica, né? Como a bomba de Hiroshima e Nagasaki, né? Define o princípio de responsabilidade como ensaio para a ética da civilização tecnológica, né? Ou seja, Han Jones diz que ao tomar nossas decisões, né, a gente deve assumir a responsabilidade por elas, né? Em sua famosa obra de Heidegger, 1989, esclarece que o cuidado é encontrado em atitude e situação do ser humano, né? Pode estar em seu ser, ou seja, sua essência, né? Antes de tomar qualquer atitude, o cuidado será parte do seu modo de ser, o que torna um fenômeno ontológico, né? Ou seja, o cuidado é algo necessário para nós, né? Reconfigurando a vida. Bom, os anos 90, né, eles trouxeram a possibilidade de reconfigurar a sociedade e a vida. Foi nessa década que muitas das transformações que a gente vive atualmente estavam sendo gestadas, como a disseminação dos computadores, da internet, os avanços na biotecnologia e as promessas na nanotecnologia. Um exemplo de um feito científico da época foi o projeto Genoma Humano, que teve como objetivo principal mapear o genoma humano e identificar, né, todos os nucleotídeos que o compõem. Esse projeto, na época, gerou bastante repercussão, foi capa da Science, da Nature, e, na época, muito se indagou do que seria possível, né, com a finalização desse projeto. O que a gente se descobriria, quais doenças a gente poderia curar, e também ficou um questionamento ético, né? Até que ponto é ético a gente manipular o nosso DNA ao nosso favor, assim, do que a gente acha que é bom. Então, até que ponto isso é ético de se fazer. Mas a revolução genética, no geral, ela trouxe bastante esperanças. Com a revolução genética, a gente pôde curar várias doenças, a gente pôde chegar mais perto de cura de outras, mas também houve bastante questões alarmantes, como a manipulação genética, moldar o nosso DNA da forma que a gente acha que é melhor. E uma dessas técnicas da biotecnologia é a questão da fertilização in vitro. A fertilização in vitro ela é uma técnica que ela é utilizada para conceber filhos a casais que são impossibilitados de ter filho naturalmente. E o artigo traz o autor que ele comenta que por trás dessa técnica, né, há muitos dilemas éticos e jurídicos, que atualmente essa técnica não é mais tão usada apenas para conceber filhos, né? Além do fato de ter a possibilidade de ter filhos, existe uma grande tendência de pessoas que usam a técnica também para gerar indivíduos de boa qualidade. Ou seja, eles meio que padronizam e cosificam o homem.
E no texto também traz uma referência a uma obra bastante conhecida, que é o Admirável Mundo Novo, do autor Aldous Huxley. E nessa história, ele narra uma sociedade futurística em que os habitantes dessa sociedade, eles passam por um pré-condicionamento biológico e psicológico para viver em harmonia com as leis sociais e com o sistema de castas. Então, o texto traz essa comparação, por assim dizer. Então, até que ponto a nossa sociedade está próximo dessa obra fictícia, né? Onde é possível manipular em laboratório como serão as pessoas do futuro e o que elas têm que ser e etc. E a biologia, ela é para o século XXI o que a física foi para o século XX. Então, atualmente, a gente vive uma era de avanço biotecnológico bastante expressivo, desde curas de doenças a fertilização in vitro, né? Novas tecnologias aplicadas à vida e os seus dilemas. Bem, há outras técnicas e procedimentos que podem ser alvo de questionamentos éticos, como é, por exemplo, a técnica de barriga de aluguel, que é um procedimento onde há a terceirização do processo gestacional e que essa técnica ela desfaz a figura materna da gestante para uma mera reprodutora. Outra técnica utilizada também são a técnica que cria embriões em laboratório, seja tanto para fins de pesquisa como para concepção. E os avanços tecnológicos aplicados à saúde, né, eles podem trazer significativas melhoras para a qualidade de vida, como, por exemplo, o uso de células-troncos embrionárias para os fins terapêuticos. O artigo traz uma citação de Zago, 2006, onde ele fala que as células-troncos embrionárias elas podem se transformar em qualquer tecido de um organismo e minimizar as reações adversas de doenças como Alzheimer e Parkinson, que diminui a capacidade do indivíduo de realizar atos diários considerados simples, como lembrar datas ou caminhar. Então, as técnicas de biotecnologia, quando bem aplicadas, elas trazem inúmeros benefícios e avanços para a nossa sociedade. Também a gente pode citar outras técnicas, como a tecnologia de Parasite, que é um sistema que combina algoritmos para identificar e quantificar os componentes do sangue e anomalias como a malária em 3 minutos. Ou as impressoras 3D, que elas constroem exoesqueletos, como se fosse um corpo mágico, né? Que desenvolve aos indivíduos vítimas de acidente ou uma formação genética membros como braços e pernas, mandíbula, etc. Então, a tecnologia, ela traz um leque de possibilidades para a nossa sociedade. Mas, apesar de todos esses benefícios, cabe a nós questionarmos a ética por trás de todo esse avanço tecnológico, de até que ponto a gente pode empregar essas técnicas sem passar da ética, né? Do acesso democrático. Bom, boa parte da população ela não participa do processo tecnológico, sendo alvo de exclusão. O acesso democrático à saúde alcança as tecnologias de que a ela podem ser aplicadas, e isso se constitui em um novo paradigma social, como declara a Organização Mundial da Saúde. Isso porque a saúde ela não é mais considerada apenas a ausência de doença, né? Mas também é considerada saúde o direito ao bem-estar, ao ambiente equilibrado, tudo isso para que permita uma vida digna. Mas a falta do acesso à saúde, né, pode ser superado através de políticas públicas, essas que visem garantir a efetivação dos direitos fundamentais de informação, desconstruindo o conceito de tecnologia como indicador de desigualdade. O artigo traz uma citação de Shioro Almeida e Zione,
1992, onde ele fala que as políticas públicas elas desenvolvem, através do Estado, uma maneira mais equitativa aos diferentes interesses sociais, que se inclui a saúde e o avanço das tecnologias. As políticas públicas surgem como ações, programas, regulamentações, projetos, leis e normas que o Estado desenvolve para administrar de maneira mais equitativa os diferentes interesses sociais, que permitem abranger e organizar a dimensão coletiva de uma determinada sociedade, entre elas as políticas de saúde, que são influenciadas pela organização do Estado através da história, pelo jogo de interesse e pelos conflitos de poder que medeiam a sociedade. O pós-humanismo no século XXI. As inovações das tecnologias aplicadas à vida requerem da bioética um apreço quanto ao seu rápido avanço. E com a tecnologia, ela cresce de uma forma desordenada, ela cresce de uma forma muito rápida. E isso acaba criando um abismo entre as normas morais, legais e o fetiche do progresso, ao criar uma atmosfera pós-humana. Alguns escritores, eles falam que a tecnologia, ela tende a fazer com que o homem, com o passar dos anos, ele vire uma espécie de máquina. O homem, ele se funda, vire homem-máquina, um ciborgue. E, segundo o Organ, 2004, a questão pós-humana se reduz a uma fantasia para resolver todos os males que nos saltem aos olhos, que possam reprojetar o corpo à vida humana. E relata que o homem ele seria como demonstra em alguns filmes, como no exemplo Gattaca, Matrix, entre outros filmes. Rose, 2006, ela complementa, o pensamento dela é bem parecido com o que os escritores anteriores falam, que a tecnologia ela está indo para esse rumo, esse rumo dessa criação desse ciborgue, esse homem-máquina, mas também ela fala da importância, da tecnologia aplicada para ser usada na saúde. E com isso, a bioética ela acaba dando uma liberdade no crescimento dessa tecnologia, pois com o avanço tecnológico pode trazer muitos benefícios, Pode trazer um acesso, uma participação democrática, benefícios à saúde, mesmo que diante disso a gente tenha um cenário incerto, tão incerto quanto o céu e o inferno. Foi concluído que refletir a ética e filosoficamente as tecnologias aplicadas à vida pela relação entre bioética e CTS na sociedade pós-humana do século XXI é de extrema urgência, haja vista o século da biotecnologia. A explosão tecnológica da biologia decorre do pós-Segunda Guerra Mundial, emergindo com o dever do cuidado para com o próximo e com o meio ambiente, se concretizando com o uso das tecnologias em prol da saúde, para a melhoria da qualidade de vida, redução ou cura de muitas doenças do corpo. Contudo, tais tecnologias trazem consigo muitas controvérsias do caráter ético frente ao comportamento dos profissionais de saúde, do limite do desenvolvimento e do uso de técnicas. Surge um movimento transdisciplinar entre a bioética e a ética do comportamento, a CTS como o olhar crítico sobre o progresso tecnocientífico e o biodireito da proteção legal para nortear as condutas de pesquisas e o uso de tais tecnologias, evariando responsabilidade sem trazer o risco ou malefício à vida.
Muitas são as tecnologias aplicadas à saúde e questionamentos éticos. Uns exemplos que envolvem a manipulação da vida ou seu resgate são a fertilização in vitro ou a impressão 3D do exoesqueleto, que, para pessoas que sejam vítimas da falta de acesso, podem devolver a sua dignidade. Com o decurso do tempo e a desconfiguração da vida no século XXI, cria-se uma atmosfera pós-humana, fruto da interação do homem e da máquina, que culmina em um só indivíduo híbrido, como já retratado pelas mídias hollywoodianas, que detém tanto a capacidade de minimizar as mazelas do corpo, mas também de criar um ser perfeito. Nesse contexto de tantas inovações tecnológicas, faz-se necessário refletir sobre os possíveis impactos, a fim de tomar medidas preventivas para os eventuais riscos e malefícios, adotando uma premissa postulada por Hans Jonas de agir de tal modo que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência da vida autêntica sobre a Terra. Esta é a referência do nosso artigo escolhido e muito obrigada a todos pela atenção.